Vamos falar aqui um pouquinho das estimativas de prejuízo e quais são os valores que estão aparecendo para ajudar o Estado agora com a Débora Oliveira. Prejuízos financeiros, né, minha querida? Porque esse é um momento que não consegue nem ter uma estimativa exata. A gente conversou com o Eduardo Leite agora há pouco, ele falou, olha, por baixo, 20 bi de prejuízo no Estado, jogando baixo. Os prejuízos financeiros aos municípios, né, para cada município separadamente, já chegam, nessa estimativa que a Débora traz para a gente, 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, eles pegam alguns dados e estimam o prejuízo. O governo do estado analisa outros dados e estima o prejuízo. E um dos setores mais afetados pela tragédia foi a indústria, que já prevê, inclusive, o fechamento de empregos. Vamos, então, lidar com essa realidade. Explico um pouco melhor, até para a gente entender a didática desses números, né? Que a gente tenta fazer o encontro dessas informações. Primeiro de tudo, essa é uma informação, esse é um levantamento parcial, isso é importante dizer. E como que está funcionando? As prefeituras, os municípios, de acordo com o que eles conseguem, eles informam no site do Ministério de Infraestrutura a previsão dos danos causados. A gente tem mais de 400 municípios já afetados, Elisa, esse número vai sendo atualizado a cada minuto, acho que são 417 municípios olha, peraí que afetados acabou de atualizar, de 417 para... Sobe mais, 425 municípios afetados. Esse levantamento que eu vou trazer agora para vocês, com base nesses números dos municípios que já conseguiram informar prejuízos, só abrange pouco mais de 200 municípios. O que significa que a gente está tratando aqui de pelo menos metade, sendo muito otimista, dos prejuízos previstos. Portanto, são números parciais e que a todo momento segue sendo atualizado. Então, o que temos até agora? Vem aqui comigo para a tela para poder a gente entender, inclusive, por setor, o que acontece, tá? Olha, conseguiram fazer esse levantamento. Sim, importante. A Câmara Nacional dos Municípios fez esse levantamento de acordo com os dados que estão sendo informados pelos municípios lá no site do Ministério de Infraestrutura. Até então, só de acordo com cerca de 200 municípios afetados, 6,3 bilhões em prejuízos. Setor privado, desses 6,3 bilhões, 1 bi é referente ao setor privado. E aí a agricultura sai na frente, mais prejudicada até então, 594 milhões de reais em prejuízos. Depois indústria, 183 milhões de reais e como a Elisa estava falando há pouco, muitas empresas foram literalmente destruídas, as sedes foram alagadas e com certeza o que a gente sabe que deve vir pela frente é um número muito maior de desemprego, porque essas pessoas não vão ter nem onde trabalhar. Comércios locais, 38 milhões e meio de prejuízos e demais serviços, 58 milhões. Indo para o setor público, desses 6,3 bi totais parciais até agora, 1,9 bi é referente ao setor público. E aí a gente tem infraestrutura. Aqui na infraestrutura a gente está falando de pontes, ruas, ou seja, toda a estrutura toda a parte de infraestrutura da cidade. Já chega a 1,4 bilhão de reais. Prédios públicos, aqui eu estou falando de escolas, bibliotecas, hospitais, 351 milhões. Setor de transportes, 39,8 milhões. O que eles estimam que vão ter de prejuízo até agora, parcial, só com remoção de escombros e lixo, 33,2 milhões. E essa lista ainda é um pouco maior, só trouxe aqui os maiores dados, os maiores números para poder a gente ter uma noção. Na próxima tela eu separei só o prejuízo previsto no setor habitacional. Até agora, 3,4 bilhões estimados diante desses municípios que já conseguiram informar esses prejuízos. Casas danificadas, 55 mil casas danificadas, totalmente destruídas. Mais de 6 mil casas, o total até agora, 61 mil, mais de 61 mil casas danificadas ou totalmente destruídas. Por isso, tão importante, inclusive, o anúncio que o presidente Lula deve fazer daqui a pouco, que a gente vai acompanhar, tanto em relação à dívida, claro, do Estado, mas a gente sabe que também está sendo previsto aí um crédito habitacional com juros diferenciados, principalmente para quem é de baixa renda. Isso já foi falado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deve ajudar as pessoas nesse momento de reconstrução. Porque os dados aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, de novo, é parcial, esses números aumentam a cada minuto que passa e é uma tragédia que não tem nenhum precedente na história. Nunca vivemos, né? A gente não tem nem como fazer comparação, assim, é um tipo de dor que a gente nunca nem teve acesso, ou poucas pessoas tiveram acesso, porque o que os gaúchos e gaúchas estão vendo é algo além da conta, dias difíceis,
certamente virão ainda pela frente. Esses números, então, é parte de um olhar do levantamento. Cada esfera do poder está dedicada a ver ali, fazer esses levantamentos separadamente, depois a gente poder conhecer a realidade que é ainda mais dolorosa.